você foi eleito. E aí, geralmente, os políticos usam o primeiro ano de governo para fazer aquilo que é mais impopular, porém mais necessário para que o boi não morra e o carrapato fique sem alimento, né? Então, imaginando que você tem agora os 4 anos, mas tem nesse primeiro ano meio que uma carta branca, porque você tem muita popularidade e não vão querer ir contra o que você quer fazer. Então, o que a gente esperaria de um primeiro ano de governo do Renan Santos? O que você começaria a arrumar no Brasil, pensando que você tem esse capital político e, cara, tem 365 dias para gastar esse negócio no que pode ajudar muita gente em longo prazo? Primeira coisa, ainda em 2026, ou seja, na transição, como muitos presidentes usam a transição para fazer, especialmente as reformas econômicas, eu passei uma PEC da transição, já com a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri, de reforma fiscal, uma reforma fiscal muito, muito pesada para a gente resolver a curva, a relação dívida-PIB, e a gente ter uma perspectiva de queda dos juros para facilitar investimento. Isso tem que se passar na transição. A PEC já está protocolada, já tem umas 70, 80 assinaturas coletadas. O presidente tem que entrar e falar, vamos passar isso agora. E a gente tem que fazer tudo para passar. Porque isso vai deixar a gente com um conforto do ponto de vista fiscal e até de entrada de dólares para a gente poder entrar aí quando eu tomo posse na segunda parte, que é mexer nas leis penais, mexer nas leis de execução penal, colocar certos lugares em estado de defesa e começar a destruir o crime organizado. E você gastar os 4, 5, 6 primeiros meses do ano destruindo o crime organizado e baixando muito a percepção do eleitor e do brasileiro de segurança. A pessoa fala, cara, eu consigo andar no meio da rua com o celular. Se eu conseguir fazer, nos 6 primeiros meses, a pessoa entender que ela vai andar na rua com o celular e que a capacidade pagadora dela, até por conta de uma queda de juros, que surpreenderia a gente a velocidade da queda de juros, se você cai do 14 para 11, do 11 para 10, e como isso teria um impacto econômico, sem deixar virar inflação, claro, eu acho que você chega num ponto ótimo nos 6 primeiros meses, que vira um capital político através da aprovação colossal. E aí onde eu gastaria todo o meu capital político, comentei com você ao longo do podcast, nessa reforma administrativa do Estado brasileiro, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que aí a gente altera o Brasil pro futuro, longo prazo. Aí estamos falando de eu ter deixado um legado que, se eu perder a eleição, se eu só fazer besteira, se eu mandar o galera tomar detergente, se eu ficar taxando blusinha o resto do mandato inteiro, o legado vai ser tão bom, tão bom, tão bom, que provavelmente eu seria o maior presidente da história do Brasil, fazendo essas 3 coisas. Então essas 3 coisas precisam ser feitas. Lógico que tem reformas microeconômicas de competitividade para fazer, que eu não coloco como as grandes reformas, mas essas 3 coisas, uma super reforma fiscal focada na despesa, uma retomada do território brasileiro que está na mão do crime e a geração de segurança em todos os lugares, ou seja, seu celular está livre. E 3, a lei de responsabilidade gerencial, eu tranquilamente teria sido o maior presidente da história do Brasil. Só com essas 3 coisas. Então eu preciso fazer isso no primeiro ano. Perfeito.